Bom dia para quem ouvir essa devocional pela manhã, boa tarde para quem ouvir à tarde e boa noite para quem ouvir à noite. Estamos aí numa série de devocionais, nesse período da juventude, da Freedom, né? E coube a mim a tarefa de trazer uma breve reflexão. Eu quero usar como base de 1 Pedro, capítulo 3, o verso 8, que diz: finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, misericórdia, humildes. Gente, Deus é um Deus de relacionamento. Quando se fala de relacionamento, a Bíblia é cheia de passagens que vai falar sobre relacionamento, né? Quando a gente começa a ter quando a gente tem um encontro com o Senhor Jesus, o primeiro contato que a gente tem é com o Deus dos relacionamentos. Deus é um ser social. Por isso, Ele criou o homem para ter com quem se relacionar. Deus ama se relacionar, né? E quando você começa ali no livro de Gênesis, ele dizendo: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, começa ali, né? Ele faz tudo isso para se relacionar. O homem equilibrado, ele tem um relacionamento. O homem saudável emocionalmente, ele se relaciona com as pessoas. Mas, infelizmente, nem todo mundo tem essa condição, né? Muitos têm dificuldade para se relacionar. Tem a ver com o seu temperamento, não vou entrar nisso porque tomaria muito tempo, mas tem a ver também com complexo de inferioridade, insegurança, uma série de coisas que faz com que ele busque o ostracismo, se isolar, né? Mas quando a pessoa tem um encontro com Jesus, a primeira cura na vida dele é se relacionar, porque ele descobre que Deus o ama. Veja, se Deus o ama, ele descobre que ele é importante, não é? Se Deus olhou para ele, o viu, e Deus nos conhece pessoalmente. Alguém já disse que Deus nos conhece pelo nome, né? Então ele conhece você pelo seu nome, ele conhece as suas necessidades. E quando você descobre que esse Deus ama você e quer se relacionar com você, então todo complexo de inferioridade, de insegurança cai por terra. Porque se o Todo-Poderoso se importa comigo, eu não preciso mais de aplauso, eu não preciso mais de reconhecimento. Então, o homem mais culto do mundo, o homem mais inteligente, o homem mais capaz, ou a pessoa aparentemente mais linda, de melhor projeção social, ela não se compara com a graça de Deus, com o poder desse Deus. Então isso me traz segurança, isso traz a você segurança, e você não se importa mais. E sabe o que isso gera? Liberdade de se relacionar, porque você não se sente mais inferior. Então você não está mais atrás de reconhecimento, você não está mais atrás de aplauso. Você se relaciona, né? O relacionamento interpessoal é essa troca de valores, e você descobre que tem valor, porque Deus alcançou você. E quando você ler a Bíblia, você vai viver de Gênesis a Apocalipse, mas eu quero parar com você rapidamente aqui em 1 Pedro. 1 Pedro, no capítulo 2, a partir do verso 13, ele começa a falar de relacionamento. Ele vai falar do relacionamento do crente, do cristão, né, com a autoridade. Vai do verso 13 ao 17, ele vai falar do relacionamento do cristão com a autoridade que foi criada por Deus, né? Deus criou a autoridade, se veio de Deus, né?
E ele fala dessa relação. Depois ele vai falar, a partir do verso 17 ao 25, no capítulo 2 de 1 Pedro, ele vai falar do relacionamento do crente com o seu patrão, né? com o chefe da repartição, enfim, com o seu líder, né? secular. E vai falar desse relacionamento e ele vai ver em Cristo o molde, o modelo, né? dessa relação. E aí quando você chega no capítulo 3, do verso 1 ao verso 7, ele fala do relacionamento do homem e da mulher, do marido e da esposa, do casamento, né? E em síntese, você vai perceber que para que esses relacionamentos aconteçam e tenha resultado, no mínimo, saudável, precisa haver submissão. Né? Submissão é reconhecer a autoridade do outro, reconhecer o valor do outro. Eu vou ler para você rapidamente Mateus 7, né? verso 12. É um texto muito conhecido. Ele diz, portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, o próprio Senhor Jesus fala isso, né? Se você quer que o homem faça alguma coisa, você deve fazer o mesmo para ele. Ou seja, o que você quer para você, faça com o outro. Se o relacionamento for de troca, de dar, você sempre vai ter um relacionamento saudável. E eu quero encerrar aqui dizendo que o capítulo 3, o verso 8, Pedro vai falar de 5 valores, né, que precisam ser desenvolvidos e que, para que o relacionamento seja saudável, ele apresenta aqui 5 virtudes. Ele fala, o verso 8, ele diz de o mesmo sentimento. Tá? Ele fala que haja entre vós o mesmo sentimento. Olha o que ele diz aqui. Sede todos de um mesmo sentimento. Né? Ele está dizendo de intenção. Ele está falando que a intenção deve ser uma só. Abençoar o outro, fazer bem o outro. Ele fala de ser compassivo. Isso fala de paz. Isso fala de uma convivência equilibrada, tranquila, saudável. Ele fala, o terceiro valor que ele apresenta aqui é cheio de amor fraternal. Veja, a Bíblia diz que Deus é amor. Então nós, como servos do Deus Altíssimo, temos que, no mínimo, refletir esse amor. Né? Ele fala de misericórdia, ser misericordioso para com o outro, olhar com olhar de misericórdia, né? De benevolência, de bondade. Quando você vê a carência do outro, você sente a dor do outro e você se envolve com ele. O relacionamento do cristão deve ser um relacionamento que visa abençoar o outro. E ele encerra dizendo humildade. Né? É outra característica de um bom relacionamento. Tem que haver um coração humilde. Um coração, aquilo que Jesus disse, se você quer que o homem te faça algo de valor, reconheça-o e faça primeiro para ele. Né? Então tenha um coração aberto. E aí o relacionamento vai ser saudável, todos vão crescer. E ninguém vai ter receio de se abrir para o outro. Porque sempre vai perceber que se abrir é receber. Viu? Então que receba isso nesse momento que você ouvir esse áudio, sabendo que Deus quer usar você. Viu? Deus quer usar você nos relacionamentos para abençoar o próximo. Não espera receber. Dê. Porque quando você se dá, você é o primeiro a receber. Que Deus abençoe e te dê momentos de relacionamentos saudáveis. Fique com Deus. Um grande abraço.